Uma dúvida na maioria dos brasileiros é por que o preço dos combustíveis no Brasil são tão elevados. Então se liga nesse vídeo hoje que eu vou explicar um pouquinho para vocês compreenderem como é que isso ocorre. Então bora lá. Se vocês observarem, existem 3 fatores que são preponderantes ou são determinantes para o preço da gasolina aqui no Brasil. O primeiro deles é o fator tributário. Hoje existe um sistema de arrecadação tributária muito significativa sobre o preço dos combustíveis, onde o ICMS é o principal responsável pela arrecadação, inclusive, do Estado. Então, os combustíveis e seus derivados acabam sendo taxados de maneira muito significativa. Ou seja, são produtos altamente tributados, onde incorpora no preço final um valor muito significativo só de tributos. Então, temos aí a política fiscal do governo interferindo, sim, no aumento do preço dos combustíveis. E o segundo fator tão importante quanto para que os preços dos combustíveis sejam elevados é justamente o monopólio que a Petrobras detém de refinar petróleo no Brasil. Esse monopólio foi concedido pelo próprio Estado. Se a gente pegar os conceitos de monopólio, as características de monopólio, a gente vai entender um pouco sobre essa questão do preço. O monopolista, ele é um único vendedor para toda uma sociedade consumidora, então ele não tem concorrentes, ele tem poder sobre o mercado depende dele especificamente. Então, numa lógica de um aumento tributário, por exemplo, um aumento de custos de produção, a Petrobras automaticamente ela coloca sobre o preço essa elevação sem diminuir a margem de lucro dela, já que ela sabe que a sociedade toda ela é refém desse sistema. Então, o monopólio do refino do petróleo no Brasil é um dos fatores que fazem com que a Petrobras tenha lucros tão significativos e a nossa sociedade seja tão refém desse sistema. E o terceiro e último ponto extremamente importante é a nossa dependência do mercado internacional. Porque muito se discute que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, e de fato nós somos. Porém, a gente produz um petróleo de baixa qualidade, que ninguém nos fala. Isso faz com que, para que a gente consiga produzir, refinar petróleo no Brasil, a gente precisa importar. Então, a gente é dependente do preço do barril do petróleo no mercado de commodities internacionais. E o mercado internacional, ele depende de vários fatores. Por exemplo, essa guerra entre Rússia e Ucrânia fez com que o preço do barril do petróleo disparasse, por isso que a gasolina no Brasil chegou a R$8. Então, você tem aí 3 fatores. O fator tributário, que onera o preço dos combustíveis, a dependência da importação do óleo no nível de qualidade aceitável, e você ainda tem, de fato, a questão do monopólio da Petrobras. Então, são 3 fatores que fazem com que nós sejamos reféns desse sistema. Se vocês observarem, o preço do combustível baixou através de uma política pública que foi redução tributária. A gente está passando por um problema que o dólar tem se elevado muito. O preço do barril do petróleo durante essa pandemia se elevou muito no mercado internacional, e isso fez com que o preço da gasolina aqui no Brasil passasse de R$3 e chegasse a um patamar de R$8 ou mais de 8 um pouquinho. Então é importante a gente falar disso para a gente entender até que ponto o governo ele tem culpa no processo de inflação que a gente está enfrentando. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês observarem, os combustíveis eles são a base de escoamento de toda a produção de bens e serviços no Brasil. Na medida em que você, basicamente em 2 anos, você tem uma elevação aí de 70% a 80% do preço desses combustíveis, toda a questão logística do Brasil que ocorre via terrestre, rodovias, elas se elevaram. Então, aquele serviço de internet na sua casa que o cara vem fazer uma manutenção, ele ficou mais caro. Toda a alimentação, o vestuário, todos os produtos na economia ficaram mais caros porque o transporte logístico ficou mais caro. A gente também teve as questões tributárias, de aumento de alguns tributos. Então, a gente precisa entender que dentro dessa lógica a gente tem um grau de dependência muito grande e de culpa do Estado sobre o que a gente tem vivenciado. Então, se gostaram desse vídeo, tem algum comentário, deixa aqui, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima.